Olha aqui, presidente Wellington, Yolando, Hermeto, deputados distritais, deputadas distritais. Eu quero que minhas palavras inaugurais não sejam apenas um ruído, mas que sejam, na verdade, um sentimento. E o sentimento que eu quero expressar, Renata Gil, é o sentimento de quem viveu praticamente 36 anos em Brasília. E é interessante, meus amigos, minhas amigas, que quando chegou lá pelo 32º ano, eu comigo pensei interessante, eu apreciaria, tão encantado eu estava com Brasília, com seu potencial de crescimento, desenvolvimento, de harmonia, de democracia, de harmonia interna e externa, que eu aqui comigo pensei, já nos 32 anos, eu disse como eu gostaria de ser mais jovem e que meus pais tivessem se mudado para Brasília e que eu tivesse nascido em Brasília. Este foi o meu sentimento. Eu digo isso para revelar até uma certa emoção ao receber a gentileza desta Casa Legislativa, ao dizer, finalmente, você conseguiu ser um cidadão brasiliense. Porque ser cidadão de Brasília não é apenas ser de Brasília. Quem é cidadão brasiliense é cidadão nacional, é cidadão do Brasil. E é assim que eu me sinto hoje. E eu quero dizer a todos os senhores e senhoras que interessante esta... Eu confesso uma coisa até. Eu achei que, vindo aqui, eu encontraria alguns deputados, algumas poucas figuras, e seria uma solenidade, digamos, modesta, pequena. Mas aqui chegando, encontro uma multidão de pessoas, não só a quantidade, mas a qualidade, especialmente a qualidade de velhos amigos meus, e sobremais, amigos das mais variadas tendências ideológicas, o que faz com que eu, a esta altura, já tendo deixado a presidência da República há mais de 5 anos, governador Ibanez, vice-governadora Celina, há mais de 5 anos, eu diga, valeu a pena presidir a República Federativa do Brasil pelos amigos que fiz. Confesso a vocês que eu me sinto extremamente enaltecido, ressaltado, honrado com esta solenidade. E por falar em amigos, eu quero falar um pouco de democracia. Eu vejo aqui o governador Ibanez, eu vejo aqui o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Gilmar, que passou gentilmente aqui para nos cumprimentar, o Benedito Gonçalves, os presidentes de tribunais que aqui se acham. Eu devo dizer que interessante, embora o Toffoli, o Gilmar e o Alexandre sejam mais jovens do que eu, formaram-se em 1990, mas interessante, logo em 90 e poucos, nós fazíamos lá em São Paulo os congressos de direito constitucional e eu os convidava para comparecerem a esses congressos. E lá com eles, interessante, eu já professor e eles iniciando o magistério, nas vezes várias em que eles tomavam a palavra, eu via que eu aprendia com eles, e aprendia e sedimentava os critérios democráticos, os critérios participativos, os critérios derivados do texto da Constituição Federal. E foi, confesso aos senhores e às senhoras, que fruto destes contatos que tive apenas
estou relatando 3 do Supremo, mas outros tantos do STJ, do próprio Supremo Tribunal Federal, com os quais eu tive contato, eu me recordo que interessante, quando eu conversava com eles, Hércules, eu verificava o seguinte interessante: aqui está a expressão de uma obviedade que, ao longo do tempo, nós vamos esquecendo, porque, de vez em quando, as pessoas me perguntam: Temer, vem cá, você diz mesmo que a primeira autoridade no país é o povo, mas onde é que está a vontade do povo? Eu digo, a vontade do povo está na Constituição Federal. Ou seja, como nós, em 86, 87, não foi possível reunir em praça pública 170, 180 milhões de pessoas para dizerem como queriam reconstituir o Estado brasileiro, o que disseram o seguinte: nós vamos eleger representantes nossos que vão expressar a nossa vontade. Não é sem razão que o preâmbulo da Constituição, e preâmbulo vem de preambular, e, portanto, antes de entrar no texto escrito, está dito: nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, editamos o novo Estado brasileiro. Então, digo eu fui presidente da República, eu sou autoridade constituída. E por que autoridade constituída? Eu sou autoridade secundária. E por que autoridade secundária? Eu tenho que prestar obediência à vontade primária. E a vontade primária está no texto constitucional expressado em 5 de outubro de 1988. E olhem, meus amigos, minhas amigas, se nós levarmos em conta o texto constitucional, nós continuaremos a construir uma grande nação, porque lá estão os princípios fundamentais que permitem o desenvolvimento do país. Interessante, vocês sabem que eu olho o governador Ibanez, por exemplo, ainda há pouco eu dizia a ele: interessante como você está falando com uma tranquilidade absoluta, com a tranquilidade de quem sabe o que fez e o que faz, e o que fará ainda no futuro ao lado da Celina, que também tem um belíssimo futuro. E não quero deixar de mencionar a Marcela, porque mencionar as mulheres hoje em dia é homenagear a Constituição brasileira. Vocês sabem que a regra geral no texto constitucional, nos textos constitucionais anteriores, era o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, etc. Mas hoje, na Constituição atual, de fora a parte, esse artigo é um parágrafo que diz: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Portanto, vejam, eu estou dando critérios triviais, frugais da Constituição brasileira para revelar como ela traz uma fisionomia nova para o Brasil, especialmente quando, se me permitem dizer, eu estou pedindo licença para falar uns minutinhos a mais, não é? Eu pedi licença ao Ibanez, para dizer o seguinte: vejam que a nossa Constituição tem uma certa longevidade, precisamente porque nós fomos capazes de unir os princípios liberais com os princípios sociais. Quando eu falo em livre iniciativa, direito de propriedade, quando eu falo no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos individuais, tem 79 incisos, que não são exaustivos, são exemplificativos, porque outros tantos derivam da interpretação constitucional, e eu digo, interessante, são princípios liberais. Mas eu abro um capítulo, lá pelo artigo 6º, 7º, que é encimado com o título dos direitos sociais. E lá estão até os direitos dos trabalhadores. Quando se diz direito à saúde, direito à segurança, direito à educação, é direito de todos, são direitos sociais. Nós somos capazes de amalgamar, durante a Constituinte, senhor presidente, senhores presidentes dos tribunais, nós somos capazes de amalgamar estes princípios, isso que está dando uma certa longevidade à Constituição Federal. Eu até aproveito, peço licença para aproveitar este público atentíssimo, cordialíssimo, né, para dizer que quando me dizem: o Temer é simples, o Temer é gentil, é cordial, eu lembro sempre de um ditado espanhol que disse: "Queres conocer a Juanito, dá-lhe um carguito". Porque há certas pessoas que recebem um cargo
e acham que foram iluminados por uma centelha divina. E nós chegamos ao poder pela vontade do povo, não é? De modo que nós temos que ter sempre esta humildade que a Constituição nos determina, e especialmente, se me permitem palavras finais, pregar o princípio da paz, porque o princípio da paz está esculpido não apenas no preâmbulo da Constituição, mas no próprio texto constitucional. Aqui não vou me alongar, mas há várias passagens que dizem que todo e qualquer conflito interno ou internacional deve ser solucionado pelas vias pacíficas. E mais ainda, e agora vou concluindo, quem manda no Brasil não é o Poder Executivo. Quem manda é o Poder Executivo juntamente com o Legislativo e juntamente com o Judiciário. Não é sem razão que há uma separação de poderes. Não é sem razão que o Executivo só consegue prosperar, como faz o governador Ibanez, porque ele, a todo momento, seja por si ou pelo Gustavo ou pelo Engels, que são meus parceiros nesta homenagem, vem aqui à Câmara Distrital para sustentar os seus projetos. Não adianta querer fazer pacto, não. É preciso conversar, caso por caso, é preciso dialogar, projeto por projeto, com os líderes, com os deputados, isto no Congresso Nacional, aqui na Câmara Legislativa, e eu digo aos senhores e às senhoras, sem medo de errar, se o Executivo não tiver o apoio do Legislativo, não consegue governar, não é? Então, quem governa o país, diferentemente dessa noção centralizadora que nós, por força da nossa formação cultural, vocês sabem que essa coisa da centralização, ela vem desde lá do Brasil Colônia. No Brasil Colônia nós tínhamos capitanias hereditárias, centralização. Governo geral, centralização. Quando vem o Império, nós tínhamos até o poder moderador e a centralização do país. Vivemos de 91, primeira Constituição, até 30, quando optamos por uma centralização de 30 a 45, que perdurou de 46, uma suposta redemocratização de 46 a 64, e, novamente, uma concentração de poder em torno do Executivo. Daí veio a Constituição de outubro de 88, e ressoou novamente a democracia. E nós estamos caminhando, ministro Toffoli, porque nós estamos tentando cumprir a Constituição Federal. E, para isso, nós precisamos abandonar toda e qualquer ideia centralizadora, para dizer que quem está no Executivo depende do Legislativo, e quem está no Executivo e Legislativo depende da interpretação constitucional que o Judiciário fornece. Por isso que, no dia de hoje, quando eu venho receber, ao lado dessas figuras extraordinárias, se o meu governo foi razoavelmente bom, foi por causa do Gustavo, do Engels e daqueles que colaboraram com o meu governo. Eu acho que foi bom, o razoavelmente é por conta deles. Então, meus amigos, sem poder mencionar a todos que estão à mesa, porque se o fizesse, eu teria que mencionar, eu vejo aqui deputados federais, autoridades das mais variadas, inclusive dos chamados partidos de oposição, que vieram prestigiar este evento. Eu teria que me alongar na menção de todos aqueles que estão no auditório, que, se me permitem, vale tanto quanto aqueles que estão à mesa. De modo que eu quero agradecer esta oportunidade extraordinária e saio aqui, mais uma vez, repito, homenageando a todos os companheiros que estão à mesa, mais uma vez dizendo, interessante, a partir de hoje eu sou um cidadão nacional. Muito obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.